pecado, não tinha pecado, não nos condenou, que nos acusou de pecado. Amém? Hoje nós vamos estar falando em duas línguas, português e português. Tá? Então, você já viram aquelas pregações onde as pessoas falam, um fala e o outro interpreta? Então, eu vou interpretar o João vai me interpretar. E eu quero agradecer a Deus, porque as células da quarta-feira, você não tem tido a oportunidade de vir, e se você está deixando perder essa oportunidade por algum motivo não justificável, eu digo para você não perder mais essa oportunidade. Porque através das células assim, a gente descobre que há chamados que a gente não sabia que estavam ali. E quando essas pessoas começam a se manifestar, elas começam a mostrar que a parte do Espírito Santo que eu não tenho está nelas. E completa o que eu preciso saber. Porque não é possível que um Deus tão grande caiba na minha cabeça. Ele vai usar 7 bilhões de pessoas que tem no Brasil, no mundo. 8 bilhões. Se todo mundo se colocar à disposição, ele vai dar uma parcela dele para que essa pessoa possa manifestar uma parte dele. Então é impossível. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, João? Graças a paz, igreja, boa noite. A dinâmica vai ser um pouquinho diferente, mas eu quero que você coloque seu coração e receba essa palavra, né? Nós vamos falar essa noite de uma situação que tem impedido de nós caminharmos na nossa caminhada cristã, que tem travado alcançar o propósito, o agir de Deus em toda a nossa caminhada cristã, né? Então, nessa noite a gente vai falar sobre ciclos. Muitas vezes, irmãos, a gente está tentando acertar. Você está tentando acertar. Muitas vezes, nós queríamos fazer certo. E nós temos boas intenções de fazer certo. Mas eu pergunto, vocês acertam? Vocês conseguem acertar sempre? Aí você fala assim, o que aconteceu? Às vezes, na nossa caminhada, a gente coloca um propósito no nosso coração, a gente coloca um objetivo na nossa frente, e a gente caminha, a gente se esforça, anda, batalha e acaba parando no mesmo lugar. Na mesma frustração, no mesmo ciclo que se repete, né? E isso vai gerando cada dia mais frustração na nossa vida. E a impressão que nós temos que a nossa caminhada cristã, a gente anda, caminha, e a gente não consegue sair do lugar. E é muito comum. A gente até comentou na quarta-feira, você disse assim, sabe uma coisa? Vou chutar o áudio. Vou desistir. Isso não é para mim. Essa caminhada não é para mim. Só que a pergunta que a gente vai fazer para vocês e para quem vai escutar este momento de meditação vai desistir para quê? Tem dois lados. O lado de Deus e o lado do outro. Se você desistir de Deus por ser difícil, o que vai sobrar para você? Só o outro lado. Mas a pergunta é isso que você quer? Você quer o outro lado? Então, se você está aqui, se você que vai ouvir, está insistindo, mesmo repetindo ciclos, é porque você tem um ser bom no coração. Eu não acredito que a Bíblia fala do cara que foi escolhido para perdição, né? O Judas. Eu tenho dó desse cara. Então eu não acredito que exista alguém aqui tentando fazer errado só para dar errado. Ou vivendo, fazendo coisas erradas só para ferrar os outros. Ou se essas pessoas estão ouvindo a gente e o seu pensamento, você tem um desejo de eu vou fazer errado, porque eu quero ferrar com alguém. Eu lamento dizer, tem um demônio na sua vida. Porque a maioria das pessoas, ainda que elas façam errado, elas não querem errar. Elas querem acertar. E as pessoas acabam caindo nessa situação de errar, não porque elas decidiram errar, mas que começa a haver alguns padrões na vida dela
que coloca ela numa situação. Mesmo inconsciente, elas são levadas a cometer o mesmo tipo de erro. Nessa noite, nós vamos falar de algumas pessoas na Bíblia que entraram num ciclo. Eu não sei se todo mundo sabe o que é ciclo, mas ciclo é um processo que entra em loop, ele tem um início, tem uma volta, mas o destino dele sempre é o mesmo. A gente tem um ciclo bem conhecido de todos aqui, que é o nosso ciclo do nosso calendário, que é o gregoriano, que vai de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. E esse é o exemplo de ciclo. E quando a gente fala de ciclo, são situações da nossa vida que a gente começa a caminhar, a gente tenta mirar, alcançar um resultado diferente, mas a gente sempre acaba caindo na mesma situação. Isso pode ser alguns pecados que você coloca no seu coração. Deus errei de novo, não quero mais cometer. Passa do tempo, na hora que você vê, você está cometendo o mesmo tipo de pecado. E pode ser também uma questão bem simples, irmãos. Circunstância. Quem é que sofreu na infância? Quem que passou situações de erros na infância? Que de repente, principalmente mulheres, foram abusadas na infância. E às vezes elas sofrem as consequências disso a vida inteira. Não que elas queiram ser malvadas ou depravadas, sei lá, mas ficou dentro delas uma lembrança que sempre vai voltar para aquela fuga, vai fazer aquela tentativa. E eu digo para vocês, você já passou por situações em que você falou assim, eu sei no que isso vai dar. E vai dar M. Já sim ou não? Por que você fala isso? Porque você parece que voltou pelo mesmo caminho. Parece que você está olhando no caminho e falando assim, nossa, eu passei por aqui, eu já passei por aqui. Mas nós não podemos. Deus não quer isso. Deus quer que nossos caminhos sejam novos, diferentes. Não é porque deu errado alguma coisa na sua vida que você vai jogar a tua vida no lixo. Porque se você jogar a tua vida no lixo, você vai estar no lixo. Quem que vai sofrer? Você. Então, é a maior porrada de alguém é dizer, eu vou fazer tal coisa porque fulano não me amou. Ou porque eu fui desprezado, então eu vou fazer tal coisa. Mas quem que vai sofrer com isso? Não é melhor você usar isso de exemplo para fazer diferente? Se eu tenho um resultado X fazendo de um jeito e eu repetir aquele mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado X. A única coisa que a gente não pode mudar, e as irmãs sabem muito bem aqui, é a receita do bolo. Se você mudar a receita, você pode acrescentar alguma coisa, mas não pode desobedecer a receita do bolo. Sim ou não? Você vai obedecer cegamente, tem lá. E tem uns que tem até gramas para pesar. Tem que pesar. Quantidade certa de mililitros. Não pode passar o tanto de fermento. Não pode passar da hora do cozimento ou na hora da assadeira. Não pode passar. E isso a gente não muda. Então, em receita, a gente não muda. E Jesus tem uma situação que ele deu uma receita. Então agora eu vou pedir para que os irmãos abram no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16. João 4:16. Isso. Nós vamos ler essa passagem, não muito conhecida, da mulher samaritana. Eu acho que todo mundo já ouviu um pouco, a caminhada cristã. Só que hoje a gente vai falar sobre uma nova abordagem. Enquanto vocês abrem aqui, quando a gente fala de ciclo, tenho certeza que alguém aqui já presenciou, ouviu na casa de outra pessoa bem próxima, alguns ciclos familiares. Às vezes um ciclo ali de problema com álcool, a minha família teve. É como se fosse alguém chega a dizer que são espíritos familiares. Mas não é espíritos familiares. Eu até falo assim, demônio nenhum mexe na minha vida. Eu digo para você, demônio nenhum mexe na minha vida. Não importa se mexeu na vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, não importa. Na minha vida, não. Vocês creem nisso? Também? Do dono Cristo está com o Senhor dele aqui. 16. Então Jesus, só passando no texto, ele tinha encontrado uma mulher samaritana junto ao poço. Ele pede para que ela dê água para ele, né? Vamos a partir do versículo 15. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água,
assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Versículo 16. Então Jesus disse, vá chamar o seu marido e volta aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora sei que o Senhor é profeta. A gente pode parar por aqui. Então Jesus, ele encontra a mulher samaritana. Então a gente tem todo o contexto que já ouviram falar. E ali Jesus pede água para a mulher, e a mulher pergunta, mas é certo uma mulher samaritana te dar água? Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, era você que me pediria água. Jesus, ele tem o primeiro contato, primeiro encontro. Jesus, ele queria tocar a vida dessa mulher, ele queria transformar a vida dessa mulher, só que tinha algumas coisas pendentes na vida dela, que estavam travando a vida dela, que ela não teria alcançado essa transformação que Jesus queria fazer para a vida dela. Então, Jesus ele tem a revelação sobre a vida dela, e Jesus manifesta, tanto é que ela fala que era, desde que as profetas, Jesus falou, vá buscar seu marido. Jesus jogou verde, né, para colher maduro, né? Ela falou, eu não tenho marido dele, a coisa é, realmente você não tem um marido. E agora, vocês acham o quê? Que Jesus estava acusando ela? Vocês acham que Jesus estava acusando ela? Não. Mas por que aqui estava abusando o marido dela? Então, Jesus me revelou um ciclo que ela tinha, que era um ciclo de relacionamentos frustrados. Jesus fala assim, vá buscar teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, pois dissesse certo, porque você teve 5 relacionamentos frustrados. E que esse sexto que você está vivendo não é o seu marido. Alguns diriam hoje em dia que é a linguagem popular, né? Mas essa mulher tinha o dedo podre para escolher, né, relacionamentos. Já ouviu falar, né? Tem esse ditado. Mas ela vivia um ciclo na vida dela que prendia, que ela não era feliz. Um ciclo ali que, nesse sexto casamento que ela estava, que não era marido dela, provavelmente ela era amante. Nessa época, só trazendo um pouco do contexto para você, era uma época assim que as mulheres dependiam totalmente dos maridos. Então, uma mulher ficar sem marido, ela estaria totalmente desprovida. Era uma situação total de vulnerabilidade. E provavelmente ela estava com um marido que não era dela para ter algum sustento, né? Mas voltando aqui, Jesus tinha falado que ele tinha fonte de água viva, ele queria transformar, preencher a vida dela com essa fonte, só que o coração dela já estava cheio de outras coisas, estava aprisionado nesse ciclo de relacionamento frustrado. E ali Jesus ele traz a revelação, como o pastor Carlos falou, não era para acusar ela, mas Jesus ele queria tirar dessa trava que impedia ela de alcançar o propósito. Mais pra frente, vocês vão ler a história que ela saiu, que ela foi uma das primeiras evangelistas, ela saiu falando de Jesus, mas ela precisava ali ter a revelação, descobrir o que estava aprisionando a vida dela. E o grande problema do ciclo é que ele engana a gente. Porque ele passa a falsa sensação que a gente está em movimento, que a gente não está parado, a gente acha que a gente não está aprisionado. Mas ele acaba sempre voltando para o mesmo lugar. E era isso que estava acontecendo na vida dessa mulher samaritana. Vejam vocês, naquele versículo 14, se eu não me engano, naquele primeiro versículo, sim, o que ela disse lá no versículo 15? Por favor, me dê dessa água. Assim eu não mais terei sede e não precisarei vir mais aqui. O que ela fazia no poço? Sempre tinha que fazer tirar água. Era um ciclo. A vida dela dependia da água, daquele tipo de água. Assim como para ter aqueles maridos que não é, aqueles homens que passaram pela vida dela que não agrada. Era a situação do mundo que ela vivia. Para sobreviver, ela precisava ter alguém com ela. Ela completava, ela estava fazendo um ciclo sempre. E Jesus mostra que os 5 que ela tinha
Não era uma vida comum, ela teve 5. E o que ela estava, não então, você já estava no 6. Repetindo o mesmo ciclo. Aí, as duas coisas que a gente precisa lembrar sempre. Jesus não estava acusando que ela estava errada. Segundo, ela não estava querendo fazer errado, estava? Coloque-se no lugar dela. Será que ela estava querendo fazer errado? Não, mas ela está tentando sobreviver. Mas a gente sabe que para sobreviver naquela época, uma situação dessa, era uma vida praticamente de prostituição. E Jesus, como o hino não foi cantado, que ele era sem pecado e não me condenou. A mesma forma da mulher adúltera, Jesus está usando agora para essa mulher. E quando ele pergunta lá atrás, se tu soubesses quem é que te diz e quem é que está falando contigo, tu obederias. E ele te daria uma água viva. E ela entendeu o que ele queria no ciclo. Que ele queria que parasse tudo isso. Entendeu? Agora a pergunta é que fica, que a gente precisa perguntar, dá uma olhada na sua vida. De repente você não está repetindo ciclos, você está no começo da tua vida. Mas você está repetindo ciclos que outras pessoas fizeram. Ah, mas eu já vi, e eu até brincava no tempo que a gente fazia palestras no colégio. Vamos escolher uma vida para viver, ou ser feliz, temos que escolher uma vida para ser feliz. Então, que tem bastante dinheiro. Aí o pessoal fala assim, vamos escolher ser traficante. Tá, beleza, mas antes vamos analisar se vale a pena, né? Porque é um ciclo. O traficante, ele percorreu um caminho, mas vamos analisar. Aí eu virava pro quadro, pegava um giz e falava assim, me dá um nome de um traficante que se deu bem. E ninguém respondia nada. Falou, tá, mas dá dinheiro, tá? Mas se dá bem. Aí já teve alguém que falou, Fernandinho Beiramar, que eu sei desde a época que eu dava palestras lá, até hoje ele está preso. Tá, mas o que adianta ele ter dinheiro? Preso. Então é um ciclo que eu não preciso repetir. Eu não. Eu sou inteligente. Eu sei analisar. Se você, de repente, é uma menina, de repente, eu vou fazer que nem fulano, vou me tornar uma prostituta. Tá, mas procura, qual é a prostituta que está feliz? Acha uma que está feliz, que se deu bem. Que eu estou sabendo por aí que tem uma saindo dessa vida, se convertendo e achando água viva. Encontrando água viva e dando testemunho, saindo daquela vida triste. Muitas vezes nós repetimos e nós precisamos prestar atenção nisso. Não repetir o ciclo dos outros, vamos ser inteligentes, que o sábio aprende com os outros. Eu não preciso fazer que nem todo mundo fez. Mas fulano fez e não deu certo. Por que eu vou repetir o que ele fez? Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que ser inteligente. Saber repetir os bons exemplos que deram certo. Jesus, ele não tinha apenas o interesse de salvar aquela mulher. Ele não tem apenas o interesse da salvação, porque senão algo da cruz seria o final de tudo. Mas ele queria uma transformação completa. Quando a gente fala dessa transformação, ela passa por esse desprendimento, essa quebra de ciclo. E é difícil você quebrar o ciclo, porque ele pega bem na sua identidade. Porque pega bem naquele teu pecado de estimação, ele pega bem da miséria que a gente costuma e insiste a cometer dia a dia. É um preço alto. E Jesus, ele quer que a gente viva uma vida plena. Ele diz que os sonhos dele são maiores para as nossas vidas, né? Nós temos também na Bíblia, vou passar só um outro exemplo, que é o povo de Israel, quando eles saem do Egito. Eles saíram com a promessa de uma terra prometida. Eles receberam milagres e Deus, ele fez ali no Egito, ele fez
manifestação das pragas do Egito, e o povo é liberto. Eles viveram a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Eles tinham um maná todo dia, eles tinham a nuvem de glória de Deus manifesta. Só que um trajeto que era para durar poucos dias, durou 40 anos. Às vezes nós estamos vivendo os milagres de Deus, vivendo a manifestação de Deus cada dia nas nossas vidas, mas o ciclo que existe na nossa vida impede a gente alcançar o propósito de Deus. Esse povo ali passou 40 anos de todos esses hebreus que saíram do Egito. Apenas Josué e Caleb. Eles conseguiram alcançar o propósito. Toda uma geração morreu lá. Toda uma geração morreu. Aqui nós podemos entender que Deus tem planos de prosperidade para dar uma terra prometida para cada um de nós, um local de fartura, de bênção. Mas eu preciso sair do caminho da multidão. Eu preciso sair do caminho que todo mundo caminha. Eu não tenho que estar em todos os ambientes que todo mundo está. Às vezes a pessoa quer conquista, mas ela não abandona aquele momento da festa, de um local onde vai ter gastos, e ele não quer abandonar aquilo, não quer perder aquilo, mas ele quer a bênção. Só que a bênção tem vindo todos os dias, a promessa está à frente, e você, de repente, por não cuidar, você vai caminhar esses 40 anos correndo atrás do nada, sendo que você podia ter guardado o maná todos os dias, podia ter cuidado todos os dias, não ter andado com aquelas pessoas que te levavam a marmina todos os dias. Ah, mas são meus amigos. Amigo mesmo é aquele que ajuda você a encher teu bolso de dinheiro. Aquele que ajuda você a gastar o teu dinheiro, você tem que cuidar com ele. Aquele que tira você do seio da tua família, você tem que cuidar com ele. Aquele que tira você da igreja, você tem que cuidar com ele. Porque essas pessoas, elas não estão, elas estão no ciclo da Samaritana. Estão no ciclo do povo do deserto. São pessoas que vão ficar para trás. Eu sempre comento em casa com a Fátima que a gente nasceu, que se criou aqui dentro, nesse bairro. E tem pessoas que nós conhecemos, já vai dar 40 anos. E elas não progrediram. Elas regrediram. Elas estão pior do que antes. Agora, de 35 anos atrás, quem me conheceu e vê hoje, o que vocês acham? Que a minha vida progrediu ou ficou como estava? E eu continuo olhando para frente. E eu continuo ignorando conselhos que pessoas do mundo dão, porque elas não me ajudam. O Senhor me ajuda. O Senhor me oferece água para que eu não tenha que ficar naquele poço lá na hora do sol quente para buscar. Porque quando você não cuida, você não tem descanso, irmão. Quando você não olha onde você trilha, você não tem descanso. Ou você quer que nem ser o povo do deserto, morrer sem ver a bênção. Abraão, você lembra o que Deus falou? A primeira ação que Deus ele falou para Abraão tomar, quando Deus deu a promessa a Abraão que ele seria pai de multidões. Sai da terra, da tua parentela. Então, a maior parte dessas vezes que Deus vai pedir para sair desse círculo que a gente vive, sempre vai ser uma ação de romper com algo, né? Nossa, era parente, né? Era família. Era parente. Ali ele não iria prosperar, ele não seria pai de multidões. E sempre quando Deus ele quer quebrar todo esse ciclo, ele vai pedir para se tomar uma ação. E não foi uma ação confortável. Ele era próspero com a família dele. Era uma família de muitas posses. Deus falou, larga a tua parentela que tem te prendido. Muitas vezes Deus ele vai pedir para você sair da sua zona de conforto. Aquela amizade que te afasta de Deus. Aqueles hábitos que te afastam de Deus. A gente falou sobre a parte financeira. A gente está num ciclo financeiro e constante endividamento, mas é por causa de hábitos ou pessoas que a gente convive que levam de cascar mais do que a gente deve. Ou às vezes a gente está procurando algo em relacionamento, sempre o mesmo padrão que vai levar a gente se frustrar. Deus ele vai te chamar
Uma outra pessoa que Deus também chamou, que quebrou o ciclo, foi Jacó. O nome de Jacó, o significado era enganador, aquele que segura pelo calcanhar. Ele diz que ele era gêmeos de Esaú e quando ele nasceu, ele estava segurando o calcanhar do irmão dele, né? E a gente vê ali na história dele que ele viveu um constante ciclo em que ele tentava trapacear ou ele era um malfeitor na vida de alguém. Ele rouba a bênção da progenitura, né, do irmão dele, Esaú. Mais pra frente ele engana até que ele tem um encontro com Deus, né? Tem um encontro ali, e a Bíblia diz que ele luta ali com aquele anjo, e ele segura, né, a perna desse anjo, e esse anjo, vamos abrir lá em Gênesis 32, 24. Enquanto estava lido lá em Gênesis, só lembrando um fato de Abraão. Abraão, a ordem era para deixar a parentela. Ele levou o sobrinho. Não era para levar o sobrinho. A ordem era clara, deixa a tua parentela. E ele levou Ló. E quando você lê a Bíblia, o que ele sofreu por ter levado Ló, Deus até parou de falar com ele. Lembram que Sodoma e Gomorra, eles teve que interceder o Sodoma e Gomorra para levar Ló? Batalhas, eles foram presos. Teve lutas porque ele levou Ló. A chamado é rio. O pedido de bênção, quando o Senhor se coloca, é teu. João. É Gênesis 32, pode ser a partir do versículo 26. Tá, 32, 26. Ali, passa o 25 aí, que a gente consegue entender. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó respondeu ele. Vamos dar uma parada aqui. Assim como Jesus confrontou aquela mulher samaritana lá atrás, ela falou assim, chama teu marido. Jesus, ele precisa confrontar os ciclos que temos prendido. E aí ele pergunta, como você se chama? Você não é um enganador? Não tem como a gente quebrar o ciclo se a gente não reconhecer o que tem nos prendido. E quando eu falo de reconhecer, colocar os pés da cruz, falar, Deus, eu tenho tentado com a minha força durante anos, mas eu não tenho conseguido romper. Eu preciso que o Senhor veja meu coração. Nós precisamos ser transparentes para quebrar esse ciclo. Não tem como nós quebrarmos pela nossa própria força. E ali o anjo fala, qual é o seu nome? Jacó. Não é você um enganador? Pode seguir o próximo versículo. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Seu nome não será mais enganador. Você não terá mais preso nesse ciclo. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Agora eu te dou um novo nome. Seu nome será Israel. Esse é o propósito de Deus. Até agora, você viveu um ciclo que tem pedido de você avançar, que na sua caminhada cristã tem sido muito onerosa. Mas a partir do momento que nós colocamos nossos corações diante de Deus, com transparência, com arrependimento, nós nos permitimos sermos tocados por Jesus, a água viva. Áreas mortas que nós temos na nossa vida, que a gente não consegue mais ver frutificação. A gente permitir que essa água viva limpe e traga vida. E Jesus, na figura de Jesus, falou assim, seu nome não será mais isso. Eu estou quebrando hoje esse ciclo que tem segurado a sua vida. E nós precisamos nos colocarmos diante de Deus, entender que Ele é poderoso para fazer. Não é apenas salvar, Ele quer que você viva uma vida plena na sua vida. No caso de Pedro, né, Simão, a significado da palavra Simão é cana rachada, um caniço. E ele disse, tu não se chamará mais Simão, mas Cefas, quer dizer Pedro. Nós precisamos entender que eu preciso sair desse ciclo. Diga assim para você, eu preciso sair desse ciclo. A minha vida nasce esvaída. Meus dias estão acabando e eu estou repetindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas realidades, sofrendo pelos mesmos motivos.
vindo do mesmo caminho de tristeza, de sofrimento. Seja você a romper isso. Seja você a dizer, Senhor, me dá um novo nome. Se você vê o significado do nome de Israel, pesquisa aí. Você pode pesquisar o que significa Israel. Deus quer dar a você um nome que dê significado, que tenha motivo. E esse nome não vai ser só um nome, mas vai ser um sentimento novo. Vai ser um pensamento novo. Você não vai se sentir mais como uma pessoa. Eu nasci para sofrer. Tinha que acontecer comigo. Só faltava essa. Novidade então. Mas essa é eu, né? Tem que acontecer. Quem que tá falando isso? Quem que anda falando isso? Por acaso o Senhor disse que você é um desprezado, uma desprezada? Quem que foi que te enganou? A mulher samaritana. Depois que ela sai dali, ela se tornou mensageira. E graças a ela, Jesus pôde entrar na Samaria e pregar na Samaria. Ela se tornou missionária. Alguém que ninguém dava valor. Alguém que tinha que se oferecer o próprio corpo para ter o que comer. Ela abriu caminhos para o Senhor Jesus passar. Quem significa Israel? Ele luta com meus ou príncipe de Deus. De enganador para príncipe de Deus é uma diferença grande. Qual o nome que você quer ter? Você quer continuar repetindo ciclos? Você quer olhar o caminho, olhar assim e falar, nossa, mas eu já passei por aqui. Ou você quer olhar o caminho e falar, nossa, que é tudo novo. Eu nunca passei isso aqui. Nunca passei essa situação. E se passar uma situação igual, você vai sentir a voz de Deus. Você não se lembra daquela outra situação que eu te dei a vitória? Essa não vai ser diferente. Você vai ter a vitória nessa situação de novo. Agora a pergunta é, você quer dessa água viva? Você quer ainda ficar ao mesmo dia buscando a água no bolso? Na hora do sol escaldante? Eu acho que está na hora de cada um de nós orar a Deus e falar, Deus, eu não quero mais ficar repetindo ciclos. Está na hora de nós falar com uma mulher samaritana, dá-me dessa água. Eu quero dessa água. Eu quero prosperar espiritualmente. Eu quero prosperar materialmente. Eu quero sentir força de Deus em mim. Eu não quero cair tiro pela minha cabeça e nem pela cabeça dos outros. Essa quebra de ciclo, ela vai vir com a mudança de identidade. Passou encontro com Jesus. Basta a água viva. Nós temos isso. Jesus, ele quer transformar hoje esse ciclo de dificuldade financeira, com um ciclo de prosperidade. O ciclo de frustração, os relacionamentos com o ciclo, o fruto, a identidade de uma família plena. Jesus quer falar o ciclo de frustração ministerial. Às vezes está 10 anos na igreja, sempre parado. Deus, ele quer transformar, ele quer quebrar esse ciclo nas nossas vidas. Permita que Deus hoje ele quebre esse ciclo que tem impedido de você avançar. Que você não saia dessa noite, eu não estou fazendo um desafio aqui só por causa da palavra. Nós teremos um momento aqui de oração. Vou pedir um pouco para a Cris apagar a luz. Eu quero que você chegue e coloque teu coração diante de Deus. E você fale no seu mais íntimo, Deus esquadrinha no meu coração. O que tem me prendido até hoje. O que tem impedido de eu avançar, Senhor. O que tem impedido, Deus, de eu honrar o teu nome melhor. O que tem travado a minha família. O que tem travado as minhas finanças. Esquadrinha meu coração. Que o Senhor rompa esse ciclo. Que eu possa viver um ciclo de abundância do Senhor. Você tem buscado conselho aonde? Aonde, com quem
Quais pessoas você tem se aconselhado? De repente você está falando de religião com quem não vai na igreja. Hã? De repente você tem falado de relacionamento amoroso com quem não tem um relacionamento feliz. Essa pessoa vai dar que tipo de conselho para você? De repente você está pedindo conselhos de onde gastar, de como economizar, com uma pessoa quebrada, que não sabe nem cuidar da sua própria administração. A gente costuma ir para a escola para falar com mestres, conhecedores de matérias específicas e ensinar coisas que nós não sabemos. A gente não se aconselha com pessoas que estão no caminho errado. Nem se aconselha e nem anda com eles. Porque você sabe, diz que com quem andas, que direi as manhas que tem. Então, se você sabe que tem uma pessoa que tem atitudes erradas, você precisa, senão você vai ser como essa mulher samaritana, viver a tua vida estragada. E Jesus queria resgatar e resgatou a vida dela. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Você que está em casa. De repente, você está curando através de pessoas. Ouvindo pessoas. Se for alguém que pregue sobre Jesus Cristo, tudo bem. Agora, pessoas que vão falar de si mesmas. Não. Você que está em casa. Lembre que quando o Pedro pregou, diz que as pessoas ficaram confundidas no seu coração. E elas indagaram Pedro. O que pode Deus para dizer? Pedro falou assim: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e vocês receberão água viva. Vocês receberão o dom de Deus, porque a promessa é para vós e para todos que ouvirem de longe a palavra do Senhor. Então, se nós temos vivido esses ciclos, eu convido tanto os que estão em casa como os que estão aqui a baixar sua cabeça, a reconhecer, Senhor, eu tenho feito errado, eu tenho andado por caminhos tortuosos, eu tenho agido de forma ignorante, desconhecendo o conhecimento e me aconselhando com pessoas erradas. Eu peço só que agora nós vamos estar num momento de espiritualidade, que alguém vá ali e pare a palavra, que será o momento em que nós vamos orar aqui. Você em casa, ore também. Procura o teu local, procura o teu ambiente. E fale com o Senhor: Senhor, eu não quero viver repetindo ciclos. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida transformada. Entregue a sua vida para o Senhor. Peça para Jesus vir morar no seu coração.